Descobri que o traidor Byron, procurado há anos, reapareceu. O capitão da guarda, Alec, voltou ao palácio durante a noite para relatar a notícia ao imperador. Na sala de reuniões, 4 pessoas estavam sentadas. O imperador folheava os documentos organizados por Alec. Descobri. Ela, a filha do Duque Roderick, que desapareceu há anos, foi sequestrada por Byron. E por mais de uma década, ela viveu sob o controle de Byron. Mas desta vez, ele disse aos soldados para não se apressarem em perseguir Byron. O que vocês acham disso? Alec foi o primeiro a quebrar o silêncio. De acordo com os soldados feridos, a esgrima da garota é excelente. Ela consegue lutar sozinha contra 3 soldados. Mas se ela tem essa força, por que não consegue se livrar do controle de Byron? Isso não faz sentido. O príncipe herdeiro Fred também está confuso. Quando vi ela há 3 anos, ele parecia livre para agir. Se ele não tinha certeza de escapar de Byron, porque ele prometeu que voltaria. Então, qual foi a verdadeira razão? O imperador ou o povo? O Duque Roderick não respondeu diretamente. Em vez disso, ele pediu ao imperador que ordenasse uma revisão completa dos nobres. Ao ouvir isso, todos ficaram em silêncio. O imperador olhou para ele com um olhar penetrante. Você quer provocar uma disputa entre os nobres? Roderick disse que, há algum tempo, encontramos o esconderijo de Byron em algum lugar no oeste, mas chegamos tarde demais. Eles já haviam partido. Pelos vestígios da evacuação, eles levaram muitos suprimentos e se moveram rapidamente. Isso significa que Garen tem alguém o apoiando secretamente. O olhar do imperador ficou afiado. O que você está insinuando? Deve haver um traidor neste país. Os rebeldes nunca desapareceram de verdade. As palavras de Roderick congelaram o ar instantaneamente. O imperador ficou em silêncio por um momento. Disse friamente: quando herdei o trono, o castigo para as forças rebeldes foi muito rigoroso. Naquela época, você, como responsável, também participou disso. E o que você acabou de dizer equivale a admitir a nossa incompetência. Roderick, dou-lhe uma chance de retirar essas palavras. Não posso atender ao seu pedido. A atitude inflexível de Roderick tornou o clima instantaneamente tenso. Fred ficou um pouco sem saber o que fazer, querendo dizer algo para aliviar a tensão. Mal sabia ele que no segundo seguinte, o imperador e Roderick chegaram a um consenso. Eu farei com que o Ministério do Interior forneça a lista. Vou ajustar a minha agenda para a investigação. Fred ficou chocado, mas Alec estava acostumado a esse tipo de cena. Vossa Alteza acabou de começar a participar nos assuntos de Estado. Eles sempre foram assim. O imperador aproveitou a oportunidade para instruir Fred. Uma pessoa que é tanto um súbdito quanto um amigo pode dar conselhos diretos ao imperador. É um tesouro raro e precioso. Meu filho, seja cauteloso ao escolher seus amigos. Aprenda a valorizar essas pessoas. Eu entendi. O pai Roderick especulou que ela não poderia voltar. E isso pode estar relacionado a essa razão. Como pai, ele tem que buscar a filha em casa. Numa aldeia na fronteira, tarde da noite, uma mulher de capa aparece numa carruagem, discretamente. Neste lugar de gente de todo tipo, é o local perfeito para trocar informações. O casal é demasiado íntegro. Eles nem imaginariam vir a um lugar como este procurar a ela. Neste momento, como melhor amiga da Ofelia, devo intervir. Esta é Candice, a melhor amiga da Ofelia, como reitora da Academia da República de Tamora. Ela recebeu uma carta da sua amiga há algum tempo. Descobriu que a Ofelia estava grávida novamente. Ele veio imediatamente para o Império. Por um lado, para visitar um amigo de longa data. Por outro, para ajudar a encontrar a desaparecida Ayla. Ele estava prestes a procurar uma taverna para sentar e coletar algumas pistas. De repente, um grito veio de perto. Ele viu 2 homens se agarrando. Uma garota veio. Vão brincar conosco. A garota lutou com todas as suas forças, mas foi em vão. Percebendo que a garota estava em perigo iminente, Candice estava prestes a usar magia. Quem diria que uma figura graciosa com um manto apareceu de repente, com o manto esvoaçando. A garota deu um salto ágil, caiu no ombro do homem. Ele se ajoelhou com força. O homem caiu imediatamente. O outro homem ainda não tinha reagido e levou um golpe da garota. Vendo a garota resolver rapidamente os 2 homens, Candice estava parada. Ela apressou Laura a voltar logo. Se nos atrasarmos,
o pai vai ficar zangado. À luz do luar, Candice finalmente viu o rosto de ela. Aqueles olhos azuis brilhantes e novos. Eram de uma beleza de tirar o fôlego. Quem era aquela garota? Curiosidade o levou a abordá-la. Mas Laura falou primeiro. Acabei de ver que você queria me ajudar. Muito obrigado. Dito isso, puxou ela e saiu rapidamente. Candice subconscientemente quis ir atrás do relógio de bolso mágico em seus braços. De repente, percebeu que era hora de se encontrar com o cocheiro e partir. Olhando para aquela figura que se afastava, uma preocupação inexplicável surgiu em seu coração, mas logo se convenceu a ser mais sensato. Eu vim para encontrar a filha de Ofélia. Não deveria desperdiçar tempo com uma garota desconhecida. Se for para ser, um dia nos veremos de novo. Quando ela chegou ao hotel, se deparou com Byron em um acesso de fúria. O barqueiro que havia prometido levá-los embora amanhã. De repente, ele aumentou o preço. Byron perguntou furiosamente o motivo. Por que a situação mudou? Sua identidade foi exposta. E há rumores de que um traidor apareceu ao seu lado. Ao ouvir isso, ela baixou o corpo. Byron olhou para ele com um olhar penetrante. Será que aqueles soldados não morreram completamente? Se não, como os rumores teriam surgido? Minha filha, você não tem nada a explicar. As perguntas consecutivas de Byron deixaram ela nervosa. Mestre, foi minha negligência. Nesse momento, Claude se aproximou e protegeu ela. É normal que a senhorita cometa erros na sua primeira missão. Fui eu que não verifiquei tudo completamente. Byron está desconfiado. Por que você cometeria um erro tão básico? Não foi de propósito. Foi. Absolutamente não. Então, como você pretende se responsabilizar por isso? Claude não disse nada. Ele virou a cabeça e olhou para ela, sinalizando para ela sair. Ela correu de volta para o quarto, trancou a porta e seu coração batia descontroladamente, porque Claude a estava ajudando. Será que ele sabia de alguma coisa? Seria isso apenas um ato de bondade? Lembrando-se de como Claude a olhava. Um olhar de pena, porque ele sempre a olhava assim. Ela se lembrou novamente do sorriso caloroso de Fred. Ele se encolheu de dor. No palácio, Fred estava revisando repetidamente a pintura. Depois que os rascunhos se acumularam, ele finalmente sorriu satisfeito. Ok. Agora vou colocá-lo na moldura. Ouve-se uma batida na porta. Uma criada entra com chá e petiscos. Vossa Alteza, beba um pouco de chá e descanse. Como está a sua pintura? Bincai. Que bom que veio. Pode me ajudar a pegar uma moldura na sala de aula. Parece que já terminou a sua pintura. Parabéns. Vossa Alteza. Fred olhou para a figura ocupada dele com alguma desculpa. Desculpe por fazê-lo trabalhar sem parar assim que voltou das férias. Vossa Alteza não precisa se importar. É natural trabalhar duro assim que se volta das férias. O olhar de Binka passou casualmente. O quadro nas mãos de Fred. Quem Vossa Alteza pintou? Fred estava prestes a mostrar animadamente, mas de repente parou. Desculpe, ainda não posso te contar. O sorriso de Binka congelou por um instante. Eu entendo. Afinal, sou apenas uma criada. Fred apressou-se em explicar. Não, não é isso. Eu só estou um pouco envergonhado. Depois de um tempo, Binka saiu do quarto de Fred e disse ao guarda para pegar uma moldura. Ele caminhou sozinho, parando gradualmente nos corredores do palácio. Ele olhou para a noite escura lá fora e de repente disse: o efeito é intermitente. Você me enganou para fazer este negócio. Num instante, uma névoa negra e sinistra começou a se espalhar pela janela, engolindo a luz ao redor e mergulhando tudo na escuridão. Uma voz rouca ecoou do vazio. Aquele artefato mágico já tinha suas limitações. Afinal, ainda está em fase experimental. Então é inevitável que surjam problemas. Na escuridão, um escorpião venenoso apareceu lentamente na janela. Você ainda o quer? Não é? Senhorita gananciosa. Binka olhou friamente para o escorpião. Ou você o conserta, ou me dá outro. Mas a voz recusou. Você sabe como a magia de controle mental é complicada. Você não vale o meu esforço. Admito que seu sangue é realmente interessante. Mas só isso. Cumpri minha promessa. O padrão do escorpião se distorce, transformando-se gradualmente em uma figura indistinta. Se você não quer ser exposto por invadir o palácio, pare por aqui. Assim que a voz cessou, a névoa negra se dissipou abruptamente. O entorno voltou à sua aparência original. Um servo se aproximou com um porta-retrato. Ao ver Binka,
ele ficou surpreso. Quem é você? O que está fazendo aqui? Como é que eu nunca te vi antes? Um sorriso sinistro surgiu nos lábios de Bingka. O que quer dizer que você não me viu? Eu sou a Binka. Você é quem acabou de voltar das férias. Você está brincando comigo. Assim que o Duque chegou em casa, viu a melhor amiga da sua esposa, Candice, parada na porta, posando para recebê-lo. Bem-vindo de volta, Vossa Graça. Ele só queria pregar uma peça, mas não esperava que o príncipe herdeiro viesse com ele. Frederico, agradeço a calorosa recepção. Ofélia apresentou com um sorriso. E Candice pediu desculpas, envergonhada. Desculpe, eu só queria fazer uma brincadeira. Se vocês têm assuntos importantes, se quiser conversar, posso me retirar. Fred acena com um sorriso. Não precisa, vim apenas entregar um presente. Ele, Naruto, traz uma moldura. É um desenho feito de memória. Ela sorri. Ela ainda não pode voltar. Espero que esta pintura alivie a saudade de vocês. No momento em que o Duque e a Duquesa veem a pintura, até a respiração parou. E Candice ficou chocada. O que está acontecendo? Aquela garota que vi dias atrás na Vila da Fronteira. É a Ayla. Mas como o príncipe herdeiro a conhece? Ofelia abraçou o retrato com emoção, as lágrimas brotando em seus olhos, agradecendo Fred sem parar. Vendo seu amigo tão feliz, Candice também se sentiu sinceramente satisfeita. Ela estava entediada, olhando pela janela, para longe. De repente, Laura, a empregada, entrou apressadamente. Senhorita, precisamos sair o mais rápido possível. Vendo ela com a janela aberta, ele imediatamente se adiantou para impedi-lo. Como você ousa abrir a janela sem permissão? Seu cabelo prateado é raro. Não deve ser mostrado a qualquer um. Ele deu a ela uma poção de disfarce para beber. Teremos que viajar muito a partir de agora. Você ainda precisa cuidar melhor da sua saúde. Não desmaie de repente como da última vez. O seu corpo não pertence apenas a você. A poção faz efeito rapidamente. O cabelo prateado de ela ficou rosa dourado. A cor dos olhos também ficou muito mais clara. Ele sabe muito bem a sua situação atual. Antes de se tornar forte o suficiente, qualquer movimento precipitado pode levar a um grande erro. Se algo der errado por sua negligência, como os pais dele, lá longe, devem estar de coração partido. Neste futuro cheio de incertezas e ameaças, apenas aquelas breves e calorosas lembranças o sustentam para seguir em frente. Mas ele não sabe por quanto tempo ainda terá que percorrer este caminho. No entanto, Ayla não percebeu um padrão de escorpião passar rapidamente pelo corpo dele. Após dias de viagem, o grupo finalmente chegou ao exterior. Jin Serkov, o conde de Senofco, estava à porta de sua propriedade, dando as boas-vindas a Byron. Byron, porém, reclamou com o rosto cansado. O trajeto que você planejou foi péssimo. Não pude fazer nada. Quem mandou vocês virem como ilegais? Dizendo isso, ele apresentou seu filho, Geralde, à multidão. O olhar deste jovem nobre ficou fixo em ela, com um brilho indescritível nos olhos. Enquanto isso, o palácio do Duque estava em polvorosa. Candice contou sobre seu encontro casual com ela. Eu disse ao Duque e à Duquesa que estava escuro, e não consegui ver o rosto dela, mas tenho certeza de que os olhos azuis eram idênticos aos da pintura. O local era uma vila dilapidada, perto do porto oriental do Império. É um centro para muitos fugitivos que fogem do país. Ofélia não acredita. Você está dizendo que ela deixou o Império. Ao saber desta notícia, o Duque também se sentiu profundamente culpado, mas ele ainda assim, com o coração partido, consolou a esposa. Querida, ela fez questão de nos avisar para não a seguirmos. Com certeza há perigos à frente que não compreendemos. Embora esta decisão me corte o coração, mas talvez essa seja a melhor forma de protegê-la. No entanto, ao saber que a filha estava cada vez mais longe, Ofélia não conseguia se acalmar. Não, eu não concordo. Ayla ainda é uma criança. O mais importante agora é mantê-la longe do perigo. Deveríamos, pelo menos, investigar a situação primeiro. Mesmo que seja uma ação arriscada, deveríamos tentar nos aproximar o máximo possível dela. Vendo a discussão esquentar, Candice os interrompeu a tempo e pediu que se acalmassem. Ela também não gostaria de vê-los brigando. O amor de vocês por ela é inquestionável. Apenas os ângulos de pensamento são diferentes.
Vamos conversar calmamente. E certamente encontraremos uma solução que agrade a todos. As palavras de Candice aliviaram um pouco a tensão. Todos começaram a rever as pistas. Fred estava preocupado que, se aguíssemos precipitadamente, poderíamos alertar o inimigo. E se Byron machucasse a ela? Então, Ofélia de repente pensou que na equipe de Byron não deveria haver uma equipe de magos de alto nível. Se usarmos magia para rastrear ela, eles podem não descobrir. Essa frase fez Fred se lembrar, e eu me recordei. Há 3 anos, eu havia lhe dado uma caixa mágica. A duquesa, sendo a produtora, poderia usá-lo para localizar a ela. Inesperadamente, todos caíram em silêncio após ouvir essa sugestão. Ofélia, com um tom de desculpas, disse a Fred: "Sinto muito, Alteza. A doença de 3 anos atrás fez-me perder toda a minha magia. Agora, nem sequer me posso chamar de feiticeiro." Fred ficou visivelmente surpreendido com a resposta. "É por isso que estou aqui", Candice explicou suavemente. "A medicina não consegue determinar a causa da doença de Ofélia. Então é preciso investigar mais com magia." Após um momento de silêncio, Ofélia de repente fala: "Talvez ainda tenhamos uma chance. Acontece que, quando ele fez esta caixa mágica, ele escondeu intencionalmente suas ondas mágicas únicas, para que estranhos não pudessem detectar seus vestígios de uso. Mas o quão habilmente uma pessoa consegue esconder essa flutuação determina o quão aguçado ele pode ser para detectá-lo, mesmo que ele mesmo tenha perdido sua magia agora. Mas, contanto que encontremos um mago ainda mais poderoso que ele poderá ser detectado." Fred, no entanto, sentiu dúvidas. "Mas agora, neste mundo, já não há um mago mais poderoso que você. Então, basta treinar um mago mais poderoso que eu, e o problema não estaria resolvido. E agora, diante de nós, temos um mago particularmente excelente." Ofélia aproximou-se de Candice e disse: "Eu vou te ensinar tudo o que aprendi durante a minha vida. Eu vou fazer de você o maior mago deste continente." Os olhos de Candice se arregalaram instantaneamente. E esse era o sonho dele desde sempre. Na propriedade do conde de Gano Peak, Geralt está jantando sozinho com Ylva. Ele corta um bife lentamente. "Acho que as mulheres deveriam ser mais quietas." Ylva ficou surpresa com a frase repentina dele, não entendendo o que ele queria dizer. "Estou elogiando suas boas maneiras à mesa." "Você não entende." Ylva revirou os olhos secretamente. "Que tipo de elogio é este? Ele não quer ter nada a ver com este arrogante homem." Cada movimento do outro o incomoda, mas ele tem que aguentar devido à situação. "Ei, qual é o seu nome?" Ayla ficou em silêncio por um momento e respondeu friamente: "Eu não tenho nome." Geral riu e zombou. "Como alguém não teria nome? Você está brincando comigo. Se você não quer me dizer, é só falar." Ayla apertou a faca, reprimindo a raiva. Que jeito ele teria? Claro que ele tem nome. Só que Byron nunca lhe contou sobre sua vida passada para controlá-lo. Ou só lhe contou toda a verdade antes de morrer. Antes de morrer, Byron finalmente lhe contou toda a verdade. Que irritante. "Então vou te dar um nome." Geral olhou para ele atentamente. "A cor do seu cabelo é linda. Que tal te chamar de loirinha?" A voz provocadora de Gerard finalmente deixou ela furiosa. Ele não aguentou mais e respondeu: "Eu só queria ficar aqui em paz por um tempo. Se você pudesse me ignorar, eu ficaria muito grato." Gerard brincava despreocupadamente com a faca e o garfo. "Como eu poderia fingir que você não existe? Nós vamos ficar noivos." Essa frase atingiu ela como um raio. "O que você disse?" Gerald admirou o rosto instantaneamente pálido da garota. "Adivinha? Porque os mais velhos não estão jantando conosco. Porque eles estão discutindo nosso casamento." No escritório, Byron rejeitou diretamente a proposta de aliança do conde de Seno Peak. "Eu não concordo com o noivado." O conde o persuadiu a considerar. "Isso ajudaria a aprofundar nossa cooperação, não acha?" Byron largou os papéis que tinha nas mãos. Ele riu friamente. "Deixe-me contar um segredo. Aquela criança não é minha filha biológica. Ele é apenas um cão de caça que eu criei. Você realmente vai arruinar o casamento do seu filho por alguém tão sem valor." O conde ainda não se recuperou das palavras de Byron. "Pense bem.
Conde de Senopé. Não baseie nada que me pertence. Estou dizendo isso para o seu próprio bem, para dissipar completamente a ideia do conde. Byron entregou-lhe uma pilha de documentos. Os olhos turvos do conde imediatamente brilharam com ganância. Há tanta informação sobre o império. Com isto, poderei ganhar a confiança da realeza. Byron observou o conde com frieza. Estou furioso. Que tolo ganancioso. Se tivesse me escutado, já estaria no poder. Você só se mantém por causa da herança. Vamos ver até quando aguenta. Você sabe bordar. Como você toca piano. Você sabe dar um nó na gravata do seu marido. Você descobriu sobre a sociedade de etiqueta. Se você se casar comigo, trocarei esse vestido brega por outro. Quando minha família for promovida a duque, naturalmente comprarei algo digno da sua beleza. Uma duquesa deve ter a aparência de uma duquesa. As palavras arrogantes de Gerald não puderam ser suportadas por ela. Ela se escondeu na folhagem enquanto o homem não estava prestando atenção. Se não estivesse vivendo às custas dos outros agora, eu esmagaria até ele não ter mais dentes. Mas pensando na cara sombria de Byron, ela não teve escolha a não ser aguentar. Ah! Então você está aqui, sentindo alguém se aproximando por trás. Ela, por reflexo, agarrou a mão. Um arremesso de ombro rápido. No segundo seguinte, Gerard foi derrubado no chão por ela. Os dois se olharam. O ar ficou tenso. Gerald levantou a outra mão furioso, chamando ela, mas foi detido a tempo por Claude, que segurou seu pulso com força. Como guarda, não posso permitir que você use violência contra ele. Gerald, furioso, como ousa, um mero plebeu, impedir-me, um nobre. Gente como você. Os cavaleiros da minha família resolveriam num instante. Ao ouvir Claude, a voz dele muda abruptamente. A arrogância de Gerald apaga-se instantaneamente. Ele foge desajeitadamente, sem esquecer de lançar uma ameaça. Você vai ver. Senhorita, você está bem. Ayla balançou a cabeça. O noivado deve ser falso. Certo. Claro, o mestre não a deixaria ir, não é? Embora isso soe muito desagradável. É a verdade. Não muito longe. Byron estava na janela, observando tudo. Ele franziu a testa descontente e se virou para ir embora. Fred, em meio à névoa, o príncipe pareceu ouvir alguém chamando. Seu nome. Era a voz de ela. Desculpe, não posso mais te encontrar. O coração de Fred disparou. Ele correu na direção do som. Ayla, não desista. O professor nunca desistiu de te procurar. Eu também estou tentando rastrear seu paradeiro. A diretora Candice também está reaprendendo magia. O problema não é esse. Então, por que é? Finalmente, Fred encontrou Ayla, mas o viu aninhado nos braços de um homem. Vou ficar noivo de outra pessoa. Fred abriu os olhos de repente, o suor frio encharcando seu pijama. Demorou muito para perceber que estava sonhando. Nesse momento, a convidada Bianca entrou. Você está acordado. Sua Alteza Real, o príncipe herdeiro, dormiu bem ontem. Vendo Fred pálido, Bianca perguntou atenciosamente: o que aconteceu com você? Pode me contar. Foi só um sonho. Fred mudou de assunto, sem graça. Falando nisso, você sempre cuida tão bem de mim. Não se sente muito cansada. Como poderia ser difícil? É uma honra servir ao lado de Sua Alteza, o príncipe herdeiro. Um brilho estranho passou pelos olhos de Jinkai. Embora possa parecer um pouco rude, sempre o considerei como um irmão mais novo. Fred ficou um pouco surpreso. A voz de Binka de repente ficou mais baixa. Na verdade, tenho um irmão da mesma idade que você. Minha mãe só me contou isso antes de morrer. Ela me pediu para me reunir com ele e cuidar bem dele. Os olhos de Binka estavam cheios de ternura. Agora, cuidar do meu irmão assim me faz muito feliz. Sem perceber, nossa relação ficou mais próxima. Então, servir Vossa Alteza. Eu também. Vossa Alteza, o príncipe herdeiro. Uma voz repentina interrompeu Binka. O mordomo entrou apressado. Ao ver Binka, ele franziu a testa. O que você está fazendo aqui? De manhã, estava combinado que eu viria servir. Binka apressou-se em pedir desculpas. Desculpe,
Não fui notificada. Eu saio agora mesmo. Fred olha com incompreensão para a atitude severa do mordomo. Vossa Alteza, o senhor está prestes a atingir a maioridade. É melhor ter menos contato com o sexo oposto. Se um escândalo surgir agora, não será bom para o senhor. Binka acabou de sair. Fred atira uma almofada na cara do mordomo. O que está dizendo? O mordomo explicou seriamente. É porque Vossa Alteza é tão gentil com as criadas. Essa atitude pode levar a mal-entendidos, fofocas e rumores se espalham facilmente a partir desses detalhes. Fred, confuso, disse. Não seria melhor esclarecer essas notícias de vez em quando? A essa altura, seria tarde demais. Fred ficou sem palavras. Tarde. Não é ele quem eu gosto. A imagem de ela de repente passou por sua mente. Suas orelhas ficaram vermelhas sem que ele percebesse. Eu sei que você tem outro amor em seu coração. Fred, que teve seu segredo revelado, corou instantaneamente. Não é nada disso. O mordomo fez uma cara de eu sabia. De qualquer forma, por favor, mantenha a distância de Binka, para evitar mal-entendidos. Entendido. Terei cuidado. Na verdade, Fred não se importa com os boatos alheios. Ele só se preocupa. Se um dia, quando a Ayla voltar para os pais, ela ouvir rumores sobre a vida privada do príncipe, será que ela vai odiá-lo por isso? Para que a Ayla volte para casa logo. Todos estão se esforçando ao máximo. Ofélia transmitiu toda a sua experiência em magia para a Candice. Espero que ele sinta o rastro de ela em breve. O Duque Roderick também coopera com o Imperador nos assuntos de Estado, continuando a investigar o paradeiro do partido de Byron. E ela, longe em Selkov, também treina esgrima como sempre. A única coisa que a incomoda é ter que se precaver constantemente contra as investidas de Gerard. Ainda bem que tem a proteção de Claude. Geralt nunca encontrava uma oportunidade. 6 meses se passaram num piscar de olhos. Naquele dia, o choro claro de um bebê ecoou na mansão do Duque. Ofélia deu à luz um menino saudável. A alegria de receber uma nova vida novamente fez o casal ficar radiante. Querida, você se esforçou muito. Nesse momento, Candice entrou apressadamente. Ofélia perguntou fracamente o que havia de errado. Houve algum progresso na pesquisa? Candice se aproximou e olhou para o bebê no berço. Ele é um garotinho tão bonito. Então ele anunciou animadamente. Acho que finalmente superei o gargalo da pesquisa. Me dê mais um pouco de tempo. Encontrarei sua filha ela. A boa notícia logo chegou ao palácio. O imperador suspirou aliviado. Parece um bom presságio. Meu filho, cumpra bem a sua missão. Pai, fique tranquilo. Eu vou cumprir a missão. Fred, que em breve fará sua primeira visita oficial como príncipe herdeiro, está prestes a liderar a delegação de Shiji para Selkov, para participar da cerimônia de coroação do príncipe herdeiro do reino, na mansão do conde Senofem. Aragorn, para se livrar do assédio de Gerard, soltou um suspiro de alívio. Como posso me livrar desse cara pegajoso? De repente, a porta ao lado revelou a voz do conde Senofem. O duque de Bates adulterou os fundos de auxílio. Foi apanhado pelo rei. Por enquanto, só pode ficar no seu feudo. Byron bufou descontente. Ela, que estava escondida do lado de fora da porta, estava a ouvir. Os apoiantes do duque também não se atreveram a dizer nada. Parece que o rei vai aproveitar esta oportunidade. Nesse momento, Byron olhou subitamente para a porta, em alerta. Não havia ninguém lá. Ayla já havia se esquivado agilmente para o lado. Primeiro, feche a porta. Ao ouvir isso, Ayla rapidamente se afastou do conde. Levantou-se e fechou a porta. Como um fervoroso apoiador do duque, ele sempre acreditou que o duque, mais adequado para o trono do que o rei atual, especialmente ao ouvir que o rei vai nomear seu filho como príncipe herdeiro. Ele ficou ainda mais ansioso, como uma formiga em uma panela quente, querendo encontrar Byron para discutir uma estratégia. Ouvi dizer que o príncipe herdeiro do império também liderará uma delegação em visita. Os olhos de Byron brilharam. Já que meu sobrinho está vindo, que tal aproveitarmos esta oportunidade para assassiná-lo? O conde, ao ouvir isso, rapidamente o impediu. Não, o risco é muito grande. Mas Byron insistiu. Como saberemos se não tentarmos? Mesmo que falhemos, basta que causemos um tumulto. Mas o conde ainda estava hesitante. Tentar convencer Byron a desistir. Isso irritou Byron completamente. Você fala demais. A atmosfera ficou tensa instantaneamente. O conde ficou tenso,
sem saber o que dizer. Byron também se acalmou naquele momento. Ele já passou por uma tentativa de assassinato fracassada. Não pode arriscar novamente. Ele suavizou o tom. Acho que você deveria mudar de ideia. Você realmente se conforma em servir ao Duque Bates, sem esperança alguma. Continuando assim, você só será um espinho no olho do rei. Tenha ambição. Você também pode escolher sentar-se naquele trono. Em poucas palavras, Byron despertou a ganância no coração do conde. Ele pensou em status e riqueza supremos. Ele tremia de excitação. Ou seja, você vai me ajudar a me tornar o rei de Inselkov. Isso é apenas uma proposta. Se eu for te ajudar, parece que não vale a pena agora. O conde ajoelhou-se imediatamente e fez uma promessa a Byron. Desde que você me ajude, farei qualquer coisa por você. Byron balançava a taça de vinho, olhando de soslaio para o conde ajoelhado aos seus pés. A primeira coisa que quero que você faça é manter seu filho longe da minha filha. Ao saber da notícia, Gerald ficou furioso. Não tínhamos combinado o nosso noivado, mas aquele convidado parece não querer. Pai, como pode deixar que o manipulem assim? Como um tolo. O conde ficou muito irritado. Como pode falar assim comigo? Gerald também não cedeu. Não me importo. Eu vou casar com ela. Vendo o filho tão insistente, o conde o aconselhou a obedecer. Eu te arrumo uma garota mais bonita. Não quero. Eu gosto dela. O conde, exasperado, deixou escapar. Você sabe o quê? Aquela garota não é filha biológica daquele hóspede. Se você casar com ela, não vai ganhar nada. Ao ouvir isso, Gerard parou de repente. Ele olhou para o conde com um olhar perspicaz. Então aquela vadia estava fingindo ser pura de propósito, fazendo pose. O conde pediu para ele falar mais baixo. Nem ele mesmo sabe disso. Não conte a ninguém. Gerard zombou. Posso concordar-se, mas há uma condição. Por favor, diga ao convidado que eu quero passar um dia sozinha com aquela garota. Este é um acordo entre ele e eu. Se ele quiser mudar minha decisão, terá que pagar um preço. Quando o conde transmitiu a mensagem, Byron concordou. Este rapaz é muito melhor que o pai dele. Depois de obter a permissão de Byron, Gerald foi encontrar Ayla, que estava a treinar, e contou-lhe a notícia. Ayla suspirou, impotente, ao vê-la não se esquivar como de costume. Gerald aproveitou a oportunidade e aproximou-se. Hoje estás tão bem comportada, finalmente pronta para sair comigo. Ela conteve a vontade de revirar os olhos. Já que meu pai concordou, não posso recusar. Só preciso passar o dia com você, certo? Certo. Inesperadamente, Gerard estendeu o dedo e sorriu. Não, uma oportunidade tão rara como esta. Claro que tem que ser tratada de forma mais especial. Ele aproveitou a oportunidade para se aproximar de ela. Deu um beijo rápido na testa da garota. No dia da celebração, vamos sair juntos. Ela congelou instantaneamente. Quando ela se recuperou do choque e do nojo, Gerald já estava a 3 metros de distância, olhando para ela com orgulho. Em breve, nosso país terá a investidura do príncipe herdeiro. Membros da realeza de todos os países virão participar. Você nunca participou de um evento tão grandioso, não é? Gerard ainda descrevia sem parar o luxo da celebração, enquanto a mente de ela já divagava. E o Fred? Ele também virá. Tantos anos se passaram. Será que ele mudou? Ele ainda se lembrará de mim. Estava ouvindo a loira ser xingada. A voz de Gerard trouxe ela de volta aos seus pensamentos. Eu estava um pouco distraída agora. No dia da celebração, irei com você. A atitude superficial de ela deixou Gerard muito insatisfeito. Que arrogância! Mas esta será a última vez. No Palácio Imperial, o príncipe herdeiro Fred está ajustando o traje para a visita. Depois de ter as medidas certas, o trabalho de hoje estará terminado. Amanhã é dia de folga. Vossa Alteza pode visitar a casa do Duque. Ao ouvir o mordomo, os olhos de Fred brilharam. Ótimo! Posso ver o rosto adorável de Noah antes de partir. Que tipo de presente devo dar desta vez? Que tal um mobile de berço? As crianças adoram presentes delicados. Seria ainda melhor se fosse incrustado com joias. Enquanto Binka tirava as medidas de Fred, ela fez uma sugestão. Fred olhou para Binka e fez um gesto. Depois virou-se para perguntar a opinião do mordomo. O que você acha? O mordomo sorriu e assentiu. A sugestão da sorte.
Binka é muito boa, mas o tempo é curto, então teremos que escolher algo pronto. Escolha as joias para adorná-lo você mesmo. Já será suficiente para mostrar seu apreço. Binka fez uma reverência ao mordomo, balançando com os movimentos dele. Obrigada pela sua aprovação, senhor mordomo. Não há de quê. Senhorita Binka, Sua Alteza, irei contatar o transporte agora. Fred observou a atmosfera incomumente harmoniosa entre os dois. Só sentia que algo estava errado. Antes, o gerente-geral estava bastante insatisfeito com Binka por se libertar. Agora, ele não se importa com as ações alegres dela, e até a elogia, em apenas alguns dias, porque a atitude dele mudou tanto. Até eu. Todos ao redor acham isso natural. Será que sou eu que sou muito sensível? Fred de repente se lembrou que seu pai falou sobre visitar. Seu tio é uma pessoa muito sensível e emocional. Ele costuma arranjar confusão por motivos triviais e ter acessos de raiva, descontar nos criados inocentes, chegando a tirar suas vidas. Mesmo que eu o impedisse, seria inútil. Apenas acalmaria sua raiva temporariamente. Todos o temem. A voz do imperador era sombria e fria. Por isso, mesmo que um dia você ameace a vida dele, não se sinta culpado. Fred ficou muito chocado, porque seu pai sempre valorizou a família acima de tudo. Mas ele disse algo assim. Isso mostra o quão profundo Byron o magoou. Fred se lembrou das últimas palavras de seu avô. Ser mais justo e melhor do que agora. Ser um verdadeiro príncipe herdeiro. Nunca se tornar alguém como Byron. Fred também se pressionava constantemente para que aqueles que amava se orgulhassem dele, e para ser sempre gentil e terno, e nunca decepcionar aqueles que lhe sorriam. Vossa Alteza, o trabalho de medição está concluído. A voz de Binka o trouxe de volta à realidade. Fred recolheu. Meus pensamentos se tornaram um pouco mais frios sem que eu percebesse. Obrigado. Agora você pode ir. Binka imediatamente fez uma cara de mágoa. Vossa Alteza, fiz algo errado. Por favor, diga-me. Tenho medo que você se afaste cada vez mais de mim. Tenho medo que você me odeie. Fred ficou em silêncio por um momento. Explicou sem jeito. Você não fez nada de errado. É que o mordomo me pediu para me afastar de você, para evitar fofocas. Parece que eu não soube manter a distância. Binka suspirou de alívio. Então é por isso. Afinal, você é o príncipe herdeiro, mas eu sempre te tratei como um irmão. Fred se desculpou um pouco. A culpa é minha também. Eu devia ter lhe explicado claramente primeiro. Entendo. E serei mais cuidadoso no futuro. Binka recuou obedientemente. No entanto, assim que saiu do quarto, o seu olhar gentil tornou-se instantaneamente gélido. Sob o sol poente, os brincos de Binka refletiam um brilho ofuscante e sinistro. A mulher, com um olhar feroz, encarava a taverna à sua frente. Dono, entregue logo a informação. Sua atitude agressiva imediatamente atraiu sussurros dos presentes. Quem é essa mulher? Tão cruel. Quem sabe? Ela apareceu do nada há 2 dias. Ele exige informações sobre imigrantes ilegais. Ninguém vai pará-lo. Ele é tão arrogante. Claro, o chefe Bonnie está pessoalmente envolvido. Então por que ele ainda não terminou de falar? Porque o homem de Bonnie entrou apressadamente. Senhorita, as informações foram obtidas. Recentemente, um marinheiro de um navio mercante enriqueceu de repente. Dizem que ele transportou um rico comerciante há 6 meses. Ficou rico com isso. Uma das mãos do rico mercador parecia ter algum problema. Eram 5 pessoas no total que o acompanhavam. O próprio rico e um guarda. E sua esposa e 2 filhas. Candice franziu a testa. Se isso for realmente o grupo de Byron, então o guarda é Claude. Quem são as outras pessoas? Apenas uma prostituta comum. Ou a nova mulher dele e uma filha ilegítima. Mas pensando na possessividade quase paranoica de Byron com Ofelia, esse palpite parece insustentável. De qualquer forma, preciso ir direto falar com aquele cara e perguntar. Candice abraçou o pescoço de Bonnie e esfregou a cabeça dele com força. Bom trabalho, garoto. Estou indo agora. Bonnie correu atrás dela.
Leve-me com você, irmã mais velha. Os dois que estavam conversando ficaram boquiabertos. Chefe, o que há de errado com ele? Neste momento, a capital do reino de Incerkov estão imersos na alegria da celebração para receber a iminente cerimônia de coroação do rei Shu. As ruas estão decoradas com lanternas e cheias de risos e alegria. No centro da estrada, uma solene delegação de embaixadores avança lentamente. O jovem à frente, montado num cavalo magnífico, veste trajes luxuosos. O sol delineava seu belo perfil, o que atraiu a admiração da multidão. Aquele é o príncipe herdeiro do império. Ele é tão bonito. Na multidão, Candice observava Fred a cavalo. Realmente, foi bom nos separarmos. Voltemos alguns dias. Quando Fred veio ao ducado para se despedir, descobri que Candice também iria para Incerkov. Deveria ter me contado antes. Assim, você pode ir com o Xijietuan. Candice suspirou. Vossa Alteza, você me conhece há mais de meio ano. Será que esqueceu que não sou cidadã do Império? Além disso, os olhos e ouvidos de Byron podem estar entre nós. É muito arriscado estarmos expostos ao mesmo tempo. Então Ofélia perguntou preocupada. E os seus assuntos na academia? Você já está aqui há mais tempo do que suas férias. Candice acenou com a mão, fingindo estar relaxada. Voltando, ainda tenho tanto trabalho a fazer. É melhor pedir demissão. Ofelia ficou chocada. Candice estava brincando. Já pedi licença para pesquisa pessoal, por causa do meu amigo. O que é um pouco de tempo para isso. Ofelia ficou muito comovida. Puxou-a de repente. Candice direto para o escritório. Depois de uma reviravolta, ele entregou solenemente um monte de manuscritos ao seu amigo. Os olhos de Candice se contraíram de repente. Este era, na verdade, o estudo de Ofelia sobre tempo. Pesquisa de magia de retorno. Depois de perder seus poderes mágicos, eu comecei a registrar pouco a pouco, baseada na teoria. Mas desde que engravidei de Noah, não consegui mais continuar. Isto é seu, Candice. Por favor, termine-o para mim. Candice ficou chocada. Como assim? Este é o seu trabalho árduo. Eu sei melhor do que ninguém. Que obsessão você está estudando para se libertar? Mais alguns anos e você certamente terá sucesso. Mas Ofélia segurou a mão dele, com os olhos cheios de sinceridade. Mas agora, eu tenho um milagre ainda mais incrível. E esse milagre é você, sentindo o calor e a realidade em sua palma. Candice ficou ainda mais determinada a encontrar ela. Vamos! Quando Candice se virou para ir embora, uma carruagem passou por ele. Dentro da carruagem, ela e Gerard estavam sentados um de frente para o outro, para se livrar do assédio de Gerard. Ela relutantemente concordou em sair com ele por um dia. Vendo que ela continuava a olhar pela janela, Geraldo intencionalmente puxou o assunto. A casa de chá que reservei é muito boa. Não se preocupe, hoje eu vou te fazer companhia. É mesmo, agradeço. Vendo que ela ainda o estava ignorando, Geraldo sorriu friamente para si mesmo. Menina, hoje vou te ensinar a servir o seu marido. Ele tocou discretamente na droga no bolso. Em breve, você saberá o que é bom. Ela observou cada movimento dele. O mapa é muito óbvio. Devo cair na armadilha dele. Se eu não responder a ele agora, ele vai ter um ataque de raiva de novo. Ela suspira, resignada. Era uma figura incrivelmente familiar, que surgiu de repente em seu campo de visão. Ela se cola à janela, espiando para fora. Seus olhos se arregalam em descrença. O jovem bonito no cavalo de exibição, banhado pela luz do sol, era na verdade Fred. Ela confirma repetidamente. Isso mesmo, deve ser ele. As famílias reais de todos os países participarão deste evento, como o príncipe herdeiro do império. É razoável que ele esteja aqui, mas ele está muito ocupado com os deveres oficiais. Ele certamente ficará no palácio o tempo todo. Não há como nos encontrarmos. Os olhos brilhantes de Ayla escureceram instantaneamente, vendo ela tão distraída. Geraldo, sentado à sua frente, ficou muito irritado. Finalmente chegaram ao palácio do reino de Selco. Mas Fred não pretendia ficar ali para sempre. Como ainda era cedo, ele decidiu dar uma volta no mercado e comprar alguns presentes para levar. Ouviu dizer que este país é rico em joias. Então, vamos comprar algumas joias para a família do Duque. Algumas joias feitas de pedras preciosas. Só de pensar que ela,
ao voltar para casa. Poderá usar o anel que lhe dei. Fred corou. Parece que o açúcar derreteu um pouco. Dar um anel agora não é muito apropriado. Na propriedade do conde de Senopique, Byron estava recostado no sofá. Meu sobrinho já deve ter chegado. Ela é inacreditável. Ela foi acompanhar aquele arrogante. Isso é tão irritante. Nesse momento, o conde Xenofon abriu a porta e entrou. Byron ficou um pouco surpreso. Um convidado de honra hoje. Você não deveria estar no palácio agora. O conde abriu um sorriso bajulador. A pessoa a quem devo servir está aqui. O vice-oficial pode cuidar do palácio. Byron bufou, sem se comprometer. Venha me servir vinho. Tenho algo para você fazer. Byron disse a ele. No noroeste do Império, nas montanhas que se estendem por primos, vive a tribo dos demônios da neve. O que você precisa fazer é contatá-los, provocá-los e fazê-los acreditar que o Império invadiu o território deles. Isso os levará a declarar guerra ao Império. O conde deu um suspiro de espanto. Isso é para incriminar o Império de propósito. Por que não? O conde estava um pouco apreensivo. Não é que não possa. É que, o que eu ganho com isso? Claro que sim. Primeiro, pode mergulhar o Império no caos. Meu irmão certamente enviará Roderick para o norte, para guardar a fronteira. As forças mais poderosas serão transferidas para proteger, e a Guarda Real ficará relaxada. Posso aproveitar esta oportunidade para retornar ao Império. Ao ouvir que Byron iria embora, o conde ficou imediatamente em pânico. Byron balançou o copo de vinho. Por que a pressa? Eu tenho tudo planejado. Você só precisa me enviar o dinheiro a tempo. O resto dependerá do seu desempenho. Desempenho. O que você quer dizer? Pense bem. O Império é poderoso. Um simples distúrbio na fronteira não será suficiente para derrubá-lo. Esta será uma guerra que o Império vencerá facilmente. Quando chegar a hora, você estará na linha de frente, apoiando ativamente o Império com suprimentos e fortalecendo as relações diplomáticas. Meu irmão, é claro, aceitará sua lealdade de bom grado. Quando eu ascender ao trono no futuro, certamente o recompensarei em dobro por seus serviços. Uma pessoa inteligente como você. Será que ele não é o melhor candidato para aquela posição no futuro? Conde. O conde imaginava as tentadoras promessas que Byron lhe fizera, para que ele fosse ainda mais leal. Enquanto isso, ela e Gerard estavam sentados em um café para mostrar seu talento. Gerard tentaria comer todas as sobremesas. Tenham tudo de lado. Ayla franziu a testa. Mas não conseguimos comer tudo. Gerald falhou na vida. Com um olhar de superioridade, ela o encarou. E daí? As pessoas que nasceram ricas são todas mesquinhas como você. Ayla ficou instantaneamente atordoada. O que você disse? Gerald, no entanto, mudou de assunto como se nada tivesse acontecido, exibindo orgulhosamente o luxuoso café decorado. Este lugar é muito bom, não é? É um lugar muito popular entre casais ultimamente. Se você se tornar minha esposa, poderá desfrutar de tal tratamento todos os dias. Mas Ayla insistiu em perguntar. O que você quis dizer com o que disse agora? Gerald acenou com a mão impacientemente. O que você achou das ruas da celebração de hoje? Está bonito. Ela, acalmando a raiva. Uma resposta simples, bem decorada. Mas Gerald zombou desdenhosamente. Só isso. Seu vocabulário é um pouco frequente demais. Leia mais livros no futuro para melhorar sua cultura. Essa constante depreciação finalmente fez ela perder a paciência. Ele estava prestes a refutar o falecido. Serviram uma variedade de sobremesas requintadas. Tudo bem. Tudo bem, vamos comer alguma coisa primeiro. Gerald empurrou um copo de chá vermelho aromático para a frente de ela. O chá aqui também é muito bom. Beba devagar. No entanto, seu movimento de drogar a bebida, que ele pensou ser secreto, mas foi capturado claramente por Erza. Erza ouvia Gerald sem demonstrar emoção. Porque você, uma mulher, quer aprender esgrima. Porque meu pai queria que eu aprendesse. Você quer dizer que tudo o que seu pai pede, você faz. Sim. O sorriso no rosto de Gerald se aprofundou. Ser obediente é bom, mas você foi longe demais. Você nem parece a filha dele. Parece mais um cachorro obediente que ele criou. Gerald continuou a tagarelar e criticar, mas de repente percebeu que ela estava chorando. A voz da garota estava embargada. Suas palavras foram cruéis. Gerald ficou instantaneamente em pânico.
Eu não quis dizer isso. Não chores. É raro vir a um lugar tão bom. Não estragues tudo. Costumo ver-te tão calma. Não esperava que também chorasses como uma rapariga normal. Geral a olhava, tão lamentável. Com desejo, queres um abraço. Assim você vai se acalmar rápido. Vendo que ela não resistiu, Gerard o abraçou. Assim você obedece. No entanto, neste momento, ela não tinha mais nenhum traço de tristeza no rosto. Seus olhos estavam terrivelmente calmos. Seus dedos, sem que ninguém percebesse, enfiou a mão no bolso de Gerard e tirou aquele pacote de drogas. Ele estava se soltando de Gerard, com a desculpa de ir ao banheiro se arrumar. Ao passar pelo assento do outro, ele silenciosamente jogou as drogas no copo dele. Nos olhos de Rielar, um brilho de astúcia passou. Jovem mestre Gerard, obrigado por cuidar de mim tão descuidadamente. Em seguida, por favor, aproveite o banquete que você preparou. Notando Gerard deitado no chão, inconsciente, os mortos se apressaram em verificar. Senhor, você está bem? Vendo que Gerard não reagiu, os mortos perguntaram à senhorita ela ao lado. Você sabe o que está acontecendo? Ayla imediatamente mudou para uma expressão preocupada. O jovem mestre Gerard tem se esforçado demais ultimamente. Parece que ele está com falta de sono. Eu realmente não tenho coragem de acordá-lo. Vocês poderiam me emprestar um quarto vago, por favor, para ele descansar um pouco. O falecido percebeu de repente. Você está falando de Gera, o quarto que o senhor reservou antes. Com a ajuda do falecido, Geral foi levado para a cama. Olhando para Geral, que dormia como um porco, Ayla cerrou os dentes. Realmente, foi premeditado. Não é à toa que ele não me deixou trazer outros criados quando partimos. Ele cobriu o rosto de Geral com creme, sem cerimônia. Agora espere as formigas cobrirem seu rosto. Ayla olhou para fora da janela. Ela se virou e saltou para fora. O sol da tarde banhava as telhas do telhado. Uma figura rosada e graciosa, como um pássaro que escapou de sua gaiola. Ela respirou fundo o ar da liberdade e olhou para o movimentado mercado próximo. Hoje ela tinha que se divertir muito. Era a primeira vez que ela ia às compras sozinha. Desde que nasceu, a variedade de produtos e a multidão a deixaram deslumbrada. Ela olhava curiosamente para todos os lados. Momentos de leveza, sem a sombra de Byron. Nesse momento, um choro alto chamou a atenção de ela. Ela viu uma garotinha parada em frente à barraca, de arremesso de dardos. Ela olhava com desejo para o enorme coelho de pelúcia. Ela se aproximou. Em meio aos espantos do dono e da multidão, ganhou facilmente aquele coelho de pelúcia. Ele entregou o boneco à menina, dizendo para você. A menina parou de chorar e sorriu, agradecendo a linda irmã. Este pirulito é para você. Ela sentiu uma onda de calor familiar. Enquanto saboreava essa doçura simples, continuou a passear pela feira. Nesse momento, uma pequena e requintada banca de joias na beira da estrada chamou sua atenção. Pingentes de joias de várias cores brilhavam intensamente sob o sol. Aina parou inconscientemente. Nesse momento, ele notou um anel incrustado com uma pedra dourada, que, por algum motivo, o tom dourado fez-lhe pensar instantaneamente nos olhos de Fred. Enquanto ele estava distraído, o vendedor saiu de repente. Senhorita, a sua escolha é realmente boa. Esta é uma pedra preciosa natural do nosso país. Como lembrança, é perfeita para dar a familiares e amigos. Eles também podem trazer saúde e boa sorte. No início, ela não pretendia comprar, mas as palavras do dono fizeram pensar. Ele pensou no broche que Fred lhe deu. Se ele também pudesse dar uma joia tão cheia de bênçãos, de presente, não é também uma forma de expressar sentimentos? Chefe, quanto custa isso? Todos os itens custam 25 moedas de prata. Ayla pensou, já que estou aqui, vou comprar para meus pais. E também, um presente para o irmão ou irmã que nunca conheci. Ele tirou a carteira que pegou de Gerard. Ao abri-la, havia apenas uma moeda de ouro solitária. Ela ficou sem palavras. Esses nobres não levam dinheiro quando saem. Felizmente, uma moeda de ouro era suficiente para comprar 4 joias. Ela rapidamente escolheu os presentes para sua família. O vendedor começou a embalar rapidamente. Espere um pouco. De repente, uma voz baixa e familiar soou atrás dele. O coração de ela deu um salto.
Ele nem teve tempo de se virar. Uma figura alta e esguia já chegou silenciosamente ao seu lado. Dedos nodosos passaram por cima do seu ombro, entregando um anel incrustado com uma joia azul ao vendedor. Vamos contar isso também. Ela arregalou os olhos, incrédula. Ele virou a cabeça para trás, mas o homem segurou sua mão. Um gesto gentil, mas com uma firmeza inquestionável. É por isso que seu cabelo mudou de cor. Quase não te reconheci, mas ainda bem que cheguei a tempo. Enquanto falava, ele já havia colocado o anel de safira no dedo anelar de ela. No momento em que seus olhos se encontraram, o olhar de ela cruzou com um par de olhos dourados e profundos. Fred olhou profundamente para ela. 1000 palavras finalmente se transformaram em uma saudação, simples e profunda. Olá. Ela. Senti muito a sua falta. Ela olhava para Fred, que parecia mais maduro agora. Levou um tempo para ela encontrar a voz. Eu também, Fred.